Muito bem, vamos lá. Nós retomamos então aqui o nosso estudo do livro Na Era do Espírito. Nós vamos para o nosso texto número 8, né? Lembrando que nós iniciamos com o texto Estranho Ponto de Vista, depois número 2, Relacionamento em Família, 3, Apego Afetivo, 4, Família e Reencarnação, o 5º, Autógrafos na Bienal do Livro, o 6º, Defeitos e Desculpas, e o 7º, Preparação ou Liberdade. E aí então, no último dia, né, do nosso estudo no ano passado, antes do nosso recesso, nós saltamos do item número 7 para o número 28, Presente de Natal. E lemos aqui a mensagem Como Consideramos Jesus, e depois o Filho de Deus, que foi o texto trazido aqui por irmão Saulo. Então agora a gente volta aqui para a nossa sequência, vindo então aqui para o texto número 8, Opiniões sobre a Juventude. E veremos aqui mensagem de Emmanuel, comentário também de irmão Saulo. E temos aqui também já preparado o item número 9, Sem Merecimento, mensagem de Maria Dolores, uma poesia de Maria Dolores e um comentário também de irmão Saulo. Então vamos lá. Opiniões sobre a juventude. Então nós temos aqui, lembrando sempre que esse nosso livro, ele traz 3 partes. A primeira parte é o Chico trazendo para nós uma introdução, falando sobre as circunstâncias em que essa mensagem, em que as mensagens chegaram, o tema do estudo. Depois, então, os espíritos participam, trazendo ali uma mensagem reflexiva sobre o tema que foi abordado durante o estudo, e depois, finalmente, Herculano Pires faz o comentário sobre a mensagem e o trabalho que foi realizado, lembrando que esse conteúdo todo ele era publicado no Diário de São Paulo, um jornal importante aqui no estado de São Paulo, especialmente na década de 1970, em que tinha aquele espaço, Chico Xavier Pede Licença, em que as mensagens do Chico eram publicadas para divulgação pública. Herculano Pires, usando esse pseudônimo de irmão Saulo, fazia então comentários. Então era bem interessante a gente ver que a doutrina espírita, a psicografia, os comentários do Chico, eles eram publicados em jornais. Então muito diferente do que acontece atualmente, apesar de que hoje nós temos, dentro dos veículos de comunicação, de um modo geral, a doutrina espírita muito presente. Então nós temos ali médiuns que participam de programas, de entrevistas, fazem trabalhos ao vivo e tudo mais. Então a gente vai mudando um pouco a mídia que é utilizada, mas a doutrina espírita se fazendo divulgada, E é com a internet agora, então, principalmente, Bom dia, Fabi. Bom, vamos lá então. Opiniões sobre a juventude. O Chico comenta então: em nossa reunião pública, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 9 do capítulo 14, referente ao problema da indiferença dos filhos para com os pais terrestres. O Livro dos Espíritos nos deu a questão número 264, sobre a escolha de provas e rumos feita pelo espírito antes da sua reencarnação. Estabeleceu-se o diálogo entre vários pais e mães presentes à reunião, de permeio com as dissertações evangélicas pelos irmãos que se incumbem dessa tarefa. A troca de pontos de vista foi pacífica, mas muito ardente. As opiniões sobre a juventude foram as mais diversas. Como de hábito, Emmanuel escreveu ao término do nosso encontro a página a que deu o título Jovens Difíceis, não só por mim,
mas por instância de muitos dos amigos visitantes, envio-lhe para seus comentários em favor de nossos estudos. Então, rapidamente aqui, a gente faz uma leitura sobre esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi tema de estudo aqui daquele grupo, para a gente poder trazer aqui o contexto dessa mensagem. Então, nós estamos aqui nas Instruções dos Espíritos. O capítulo 14 é o Honrai a vosso pai e a vossa mãe, capítulo 14 do Evangelho. E aqui depois, então, no item número 9, que é a primeira mensagem das Instruções dos Espíritos, nós temos aqui, então, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que é um texto que nós já lemos anteriormente, um texto longo também aqui chamando a atenção, que é um texto assinado pelo Espírito Santo Agostinho, uma mensagem longa, mas que fala sobre a ingratidão dos filhos, muitas vezes o comportamento controlador e indiferente dos pais. Então vai falando para nós aqui a relação entre pais e filhos de diversas perspectivas. Então foi essa mensagem que foi lida, essa mensagem que foi estudada, e Emmanuel, então, diante da questão que foi apresentada sobre o problema da indiferença dos filhos para com os pais terrestres, trouxe então Jovens Difíceis, que diz assim: terás talvez contigo jovens difíceis para instalar convenientemente na vida. Inquestionavelmente é preciso apoiá-los quanto se nos faça possível. Capacitemo-nos, porém, de que ampará-los não será traçar-lhes a obrigação de copiar-nos os tipos de felicidade ou vivência. Claro que não nos compete o direito de abandoná-los a si próprios, quando ainda inexperientes. Entretanto, isso não significa devamos destruir-lhes a vocação, furtando-lhes a autenticidade em que se lhes caracteriza a existência. Sonharemos para nossos filhos no mundo invejável destaque nas profissões liberais com primorosas titulações acadêmicas, mas é provável hajam renascido conosco para os serviços da gleba, aspirando a adquirir duros calos nas mãos, a fim de se realizarem na elevação que demandam. De outras vezes ideamos para eles a formação do lar, em que nos premiem o anseio de possuir respeitáveis descendentes. No entanto, é possível estejam conosco para longas experiências em condições de celibato, carregando problemas e provas que lhe dizem respeito ao burilamento espiritual. Às vezes gritamos revoltados contra eles, exigindo nos adotem o modo de ser. Frequentemente, porém, se isso acontece, acabamos por perdê-los em mãos que lhes deslustram os sentimentos ou lhes estragam a vida, quando não os empurramos inconscientemente para a furna dos tóxicos ou para os despenhadeiros do desequilíbrio mental com quem se matriculam nos manicômios. Compadece-te dos filhos que pareçam diferentes de ti. Aceita-os como são e auxilia a cada um deles na integração com o trabalho em que se façam dignos da vida que vieram viver. Ampara-os sem imposição e sem violência. Antes de te surgirem à frente, por filhos de teu amor, são filhos de Deus, cujo amor infinito vela por nós e em nós. Ainda mesmo quando evidenciem características inquietantes, abençoa-os e orienta-os, quanto possível, a fim de que se mantenham por esteios vivos de rendimento do bem, no bem comum. E mesmo quando não te possam compartilhar do teto e se te afastem da companhia a pretexto de independência, abençoa-os mesmo assim, compreendendo que todos nós,
desde que nos vinculemos à ordem e ao trabalho no dever que nos compete, sem prejudicar a ninguém, desfrutamos, por lei divina, o privilégio de descobrir qual é para nós o melhor caminho de agir e servir, viver e sobreviver. Então, essa mensagem de Emmanuel chamando a atenção sobre a relação que existe, né, que deve existir entre pais e filhos, e a forma como essa relação deve se dar. Quando nós estudamos aqui nos itens anteriores, deixa eu pegar aqui para nós, por exemplo, relacionamento em família, apego afetivo, família, reencarnação, foram 3 mensagens seguidas falando sobre essa relação familiar, e em especial aqui, quando se fala sobre apego afetivo e família e reencarnação, nós falávamos sobre a relação entre pais e filhos, né, entre filhos e pais. E aqui nós vimos então, dentro das orientações que os espíritos trazem, né, dentro daquilo que nós comentamos, a grande dificuldade que a nossa sociedade sempre teve na relação com os filhos, especialmente nessa fase, né, de transição ali da infância até ali a adolescência, entrando na juventude. Então nós tivemos, né, dentro dos tempos contemporâneos, profissionais, né, da pedagogia, da psicologia, de outras áreas, né, que fala sobre saúde, que fala sobre relacionamento, saúde mental e tudo mais, diversas propostas e métodos sobre como educar os nossos filhos. Então há aquelas sociedades, né, lembrando que esse material todo foi publicado em diversos países, e em cada país, dentro da sua cultura, dentro da sua tradição, apresentava um modo de educar um filho. Então pegávamos, por exemplo, um livro de um psicólogo alemão, lendo aqui no Brasil no modo de educar os nossos filhos, sendo que na Alemanha existe ali uma cultura, uma tradição diferenciada. Da mesma forma que nós podemos pensar, por exemplo, dentro no Extremo Oriente, né, na Coreia do Sul, no Japão, na China, psicólogos que também trazem propostas educativas para educar os filhos, especialmente nessa fase da adolescência, quando então aquele espírito começa já a aflorar a sua real personalidade, muitas vezes criando conflito com aquelas gerações que vieram antes, trazendo ali tradições, ideias e comportamentos diferentes. Então, quando nós encontramos no Extremo Oriente um comportamento, e nós vemos ali que são realmente culturas muito diferentes das nossas, né? Nós ficamos pensando, né, qual é exatamente o modelo ideal de educação. É daquele país, é de outro país, é dessa nossa geração, é da geração anterior. Então isso vem sendo para a nossa sociedade realmente um grande desafio. E isso não é algo recente. Porque quando nós falamos na relação entre pais e filhos adolescentes, esse não é uma dificuldade, um desafio para a nossa geração atual. Se nós voltarmos 1000 anos no tempo, voltarmos 2000 anos no tempo, aqueles mesmos pais também tiveram filhos que foram crianças, que se transformaram em adolescentes, foram adolescentes muitas vezes rebeldes e difíceis, para se tornarem depois adultos. Então é algo que vai ali, né, desde gerações, gerações e gerações que se perdem no tempo. Então isso não é uma novidade. Quando nós começamos a ler os nossos profissionais ali, né, dessas áreas de educação e saúde que vão trazendo suas propostas, no passado também era assim. Cada cultura, cada geração, em cada região, trazendo ali um modelo de educação. E certamente a ideia é, pensando sempre na lei do progresso, né, conforme os espíritos comentaram com Kardec lá no Livro dos Espíritos, esse progresso também se dá no campo da educação. Nós vamos então melhorando através dos experimentos, né? Porque você apresenta uma proposta educativa, você aplica essa proposta, que se torna agora um método, e depois você avalia o resultado. Se foi bom, você mantém. Se foi ruim, você substitui. Só que isso, na verdade, para nós, né, é sempre através das experiências de tentativas de erros e acertos. Quando os acertos acontecem, ótimo, mas quando os erros acontecem, tem também as consequências desses erros. E é aí, então, que Emmanuel coloca para nós aqui nesses jovens difíceis, trazendo para nós aqui uma proposta que ela é atemporal.
Ela é uma proposta que vem para nós como parte de uma lei natural, falando principalmente, né, da necessidade da compreensão de que aquele espírito que reencarna traz as suas próprias experiências, aquele espírito que reencarna traz também as suas dificuldades, traz ali os seus desafios educativos, né, como no sentido de educar o espírito, e ele se adapta a uma algum determinado grupo familiar, onde ele deverá, dentro desse grupo, estabelecer ali relações saudáveis, que muitas vezes trazem raízes profundas de um passado doloroso. Então nós aprendemos isso através de mensagens, nós aprendemos isso, por exemplo, lá no nosso Vida e Sexo, ou melhor, Sexo e Destino, né, que nós estudamos das obras de André Luiz, que foi o nosso último livro. Apesar do grande ensinamento, né, que era a essência do livro, né, falando sobre as dificuldades, os desafios do uso da sexualidade, trouxe para nós ali um grupo familiar que nós tivemos oportunidade de acompanhar, né, como foram no passado, as dificuldades que enfrentaram quando estavam, né, naquela condição de espíritos errantes, depois reencarnaram, cada um dentro ali de uma posição como pais, como filhos, que foram se desenvolvendo, criando todos os seus desafios. Então nós praticamente acompanhamos ali um grupo de espíritos que vieram em 2 gerações. E ali então, apresentando as suas dificuldades, nós conhecemos um pouco sobre a personalidade de cada um, de que forma que eles se relacionaram, por que se relacionavam daquela forma. Então isso, nós saímos então desses livros, saímos dessas mensagens e começamos a olhar a vida real. Bom dia, abraço. E nessa vida real nós começamos a olhar dentro dos nossos próprios lares. De que forma que nós lidamos com os nossos jovens. E aí é muito interessante. Porque quando nós falamos de que forma que nós lidamos com os nossos jovens, é muito importante que nós façamos aquele retrocesso no tempo, né? Ou retroajamos no tempo, para lembrar que nós também fomos adolescentes. E de que forma que como nós éramos tratados naquela época. Quais eram as dificuldades que nós oferecíamos aos nossos pais, aos nossos familiares, aqueles que eram os nossos educadores. Para que hoje nós possamos, né, do alto da nossa pseudo-sabedoria, olharmos para os nossos jovens como se nós fôssemos os certos e eles fossem, então, os elementos problemas da nossa relação, da nossa família. Eu me lembro, contando para vocês uma experiência pessoal, eu fui convidado, isso já tem alguns anos, eu fui convidado para fazer uma palestra numa loja maçônica. Né, de tempos em tempos, aquele grupo, essa sociedade, né, digamos assim, ela abria espaço para que as famílias participassem de suas atividades. Então era aquele ambiente fechado, restrito, onde aconteciam dentro das lojas, né, as suas atividades internas, e aí então em determinados períodos eles abriam para o acolhimento às famílias. E nesse momento então eles tinham a oportunidade de oferecer uma atividade em que todos pudessem ser beneficiados. Então nisso, né, uma amiga aqui que inclusive frequentava aqui a nossa sala, me convidou então para participar dessa atividade e sugeriu como tema, né, o tema era Nossos Filhos São Espíritos, para apresentar isso dentro de uma loja maçônica. E aí foi muito interessante, uma experiência bastante curiosa, porque você entra, né, naquele ambiente cheio de símbolos, cheio de significados, com toda aquela seriedade, né, aquele grupo de indivíduos trajados com seus rituais, com suas práticas, né, e eu ali no meio para falar para essas pessoas, nossos filhos são espíritos. E aí então, ali naquele momento eu falei, bom, qual vai ser então, qual vai ser a estratégia que eu devo utilizar para falar sobre isso para eles? E me veio aí então a ideia de construir um raciocínio que não falar para eles olharem para os filhos, mas fazer com que eles voltassem no tempo e se vissem como filhos. E aí foi bastante interessante, né, aqueles homens já maduros, bem vividos, com aquelas posições todas, cada um ali com a vida já ganha, com a vida conquistada, com suas profissões e tal. Então ali naquele momento em que eles se apresentavam como aqueles homens, não era para que eles olhassem de cima para baixo dizendo, eu sou um homem já bem posicionado, com a vida ganha, e eu estou olhando para aqueles que dependem de mim, mas para fazer com que eles então voltassem no tempo e se vissem
lá no início daquela jornada. Então nós fizemos um retrocesso, fazendo com que se imaginassem nessa posição que estavam agora, depois voltassem no início da carreira, na época da faculdade, na época da escola e na época de criança. De que forma que eles se relacionavam com os pais, quais as dificuldades que eles viam na relação com os pais, quais eram as limitações que eles tinham, para que depois agora, na condição de pais e avós que eles eram naquele momento, eles pudessem olhar para as crianças e se lembrarem que eles estiveram naquela posição. E isso teve um efeito muito interessante, porque não foi para ensiná-los a ser bons pais, bons avós, mas para que eles entendessem que pelas próprias experiências eles poderiam modificar as suas condutas. Então é da mesma forma que nós também aqui devemos pensar. Ao olharmos para aquele jovem, ao olharmos para aquele adolescente que faz parte da família, que de alguma forma apresenta ali as suas dificuldades, é importante lembrarmos que nós também tivemos as nossas dificuldades e da mesma forma nós também criamos dificuldades. Dificuldades, inclusive, bastante profundas. E hoje nós vemos, quem são esses espíritos, então? Já que nós temos, através do professor Hernani Guimarães Andrade, se não me engano, ou foi Hermínio C. Miranda? Acho que foi o professor Hernani, que escreveu, então, Nossos Filhos São Espíritos. Esse título, para nós, ele é muito importante. Porque esse título, então, bom dia, embaixador, porque esse título traz para nós essa reflexão, exatamente lembrando que nossos filhos são espíritos. E se os nossos filhos se tornam, então, esses adolescentes difíceis, por que eles são difíceis? E não simplesmente analisar porque ele é assim, porque a doutrina espírita nos deu a oportunidade de olharmos para a vida que nós vivemos agora a partir de uma nova perspectiva. A perspectiva da reencarnação, a perspectiva da imortalidade do espírito. E quando então nós olhamos por essa perspectiva, nós não vemos que aquele indivíduo é assim. Nós começamos a pensar que aquele indivíduo se tornou assim. E se ele se tornou assim, qual é a causa? Qual é o motivo para ele se transformar dessa forma? E de que forma que nós estamos envolvidos? Qual é a nossa responsabilidade diante daquilo que aquele espírito está vivendo? Porque aí então nós vamos lembrar sempre que as famílias, conforme Joana sempre nos lembra, a família é um grupo de espíritos unidos pela contingência da reencarnação. Ou seja, a família é unida através de um processo reencarnatório em que espíritos comprometidos se juntam com o propósito da reeducação. É a reeducação individual e a reeducação coletiva. Então, mais uma vez, olhando ali nas histórias e nos exemplos que nós recebemos, através do livro Sexo e Destino, nós vimos exatamente ali estudando profundamente cada uma das personagens, cada uma das relações, as dificuldades do passado, as dificuldades do presente e os desafios do futuro. E aí então, como a doutrina espírita tem essa proposta de não trazer para nós apenas bons exemplos, bons modelos, histórias emocionantes, mas trazer para nós referências onde nós devemos nos encaixar, nós vamos também olhar para nossas próprias famílias, olhar para as famílias daqueles que estão próximos e mesmo para aquelas famílias distantes. Mas percebendo que todos eles, então, de alguma forma, estão vivendo essas mesmas experiências, com esse mesmo objetivo, que é o crescimento espiritual, todos nós, independentemente de crença, independentemente de cultura, de região, de etnia, não importa qual seja, todos nós estamos submetidos à reencarnação, e através da reencarnação é o reencontro de espíritos que tiveram experiências no passado. E aí então nós vamos perguntar mais uma vez, se esse jovem traz as suas dificuldades, qual é a causa da dificuldade? Quais são os elementos que compõem a sua personalidade e qual exatamente o meu grau de participação no desequilíbrio que naquele momento ele vivencia? E se eu tenho essa responsabilidade, porque nós olhamos para o passado, Lá atrás eu fiz alguma coisa, lá atrás nós nos relacionamos de alguma forma, lá atrás foi provocado aquele desequilíbrio, no presente ele vem dessa forma. Aí é o momento de nós olharmos para o futuro. O que eu posso fazer a partir de agora para que ele retorne ao reequilíbrio que ele precisa, ao equilíbrio necessário para o desenvolvimento?
E é aí então que nós encontramos hoje uma grande dificuldade dentro da nossa sociedade. E qual é essa dificuldade? Temos exatamente ali o entendimento de que forma que nós nos relacionamos desse grupo familiar, qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa tarefa dentro desse grupo. Porque o que nós vemos hoje, né, nós encontramos lamentavelmente pais e educadores dizendo assim, né, olha, eu não tenho paciência. Para mim, quanto mais distante, melhor. Eu não quero saber desse indivíduo. Então nós vamos percebendo ali que cada um, buscando o seu próprio bem-estar, vai então fugindo das responsabilidades. Porque essa responsabilidade gera para nós, muitas vezes, grandes sacrifícios, ou exigem de nós grandes sacrifícios. Mas se nós não estamos dispostos a praticar esse sacrifício, a fazer esse sacrifício, em nome de um bem maior, de um bem comum, como Emmanuel coloca na mensagem, nós abrimos mão da principal responsabilidade que nós temos, que é exatamente ali a responsabilidade da correção, do reequilíbrio da ação de nós mesmos e no apoio, no auxílio àquele espírito que veio naquela condição de filho, naquela condição de educando, sob a nossa tutela, sob a nossa guarda. O Brás colocou exatamente, né, Brás, o que eu fiz para merecer isso? Então, quantos e quantos são os pais que fizeram isso? E aí nós pensamos, né, de uma forma a título de lamentação, e não de conscientização, de agora ele está exatamente colhendo os frutos, ou assumindo uma responsabilidade, ou recebendo uma missão, para auxiliar aquele espírito que agora reencarna naquela condição. Porque é muito importante nós lembrarmos, quando nós falamos numa estrutura familiar e no processo de reencarnação, é muito importante que nós entendamos que quando um espírito reencarna na condição de filho de alguém, esse alguém traz a responsabilidade de orientar aquele espírito. Se não houvesse importância dentro dessas posições que nós ocupamos dentro de uma configuração familiar, cada um poderia nascer de qualquer jeito. Eu poderia nascer como pai, como mãe, como filho, como irmão, como companheiro, independente de qualquer objetivo. Mas quando o indivíduo reencarna para ser o pai, para ser a mãe, ou ele reencarna para ser o filho, cada posição que o indivíduo ocupa traz uma responsabilidade, traz um compromisso. Então, quando alguém diz assim, né, o que eu fiz para merecer isso? Na condição de educador, é exatamente ali a responsabilidade de correção de educação. Mais uma vez, de si mesmo e daquele que está sob sua guarda. André colocou, né, a gente sempre bota a culpa no lá atrás e não fazemos nada para mudar as atitudes, fica difícil acertar. O objetivo, então, né, que a doutrina espírita tem, André, é exatamente chamar a nossa atenção para isso. O passado, o presente e o futuro são 3 eventos ou 3 momentos da nossa vida que estão diretamente conectados. E nós temos que lidar com muito equilíbrio na relação entre cada um deles. É muito importante que nós atribuamos naturalmente ao presente a importância maior. Porque é o presente onde nós estamos agora realizando. Nós não podemos voltar atrás e mudar o passado, e não podemos nos adiantar tentar saber como vai ser o futuro. Mas o momento em que nós estamos agora, que é o presente, é o momento mais importante. Então, quando nós olhamos para o passado e tentamos entender as causas, as origens das experiências que nós estamos vivendo, e projetamos para o futuro o resultado que nós desejamos alcançar, nós então nos concentramos no presente, concentramos todos os nossos esforços para fazer com que ele realmente seja efetivo. Só que para que a gente tenha essa noção de passado, presente e futuro e do trabalho que tem que se realizar, nós temos que ter visão mais ampla sobre a realidade da vida. E é isso que, infelizmente, no nosso mundo hoje nós não percebemos. Nós vemos as pessoas vivendo o presente como se o presente fosse a única oportunidade que elas têm. Como se, né, como os espíritos sempre dizem para nós, né, que o embalo entre o berço e o túmulo é o único momento em que nós estamos vivendo. É a única realidade. Só que quando nós atravessamos esses 2 portais,
o do passado e o do futuro, e começamos então, né, a avançar no tempo nas duas direções, nós vamos começando a perceber essa estrutura linear em que nós vamos vivendo, geração após geração, tempo após tempo, as consequências, né, as causas e os efeitos daquilo que nós estamos vivendo. Bom dia, Sandra. Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui para nós, Herculano Pires, então, traz um comentário a esse respeito, quando ele coloca assim o título: O Amparo dos Pais. Todos os jovens precisam do amparo dos pais. Embora na adolescência em geral, a rebeldia dos filhos seja inevitável. Uma tradição de severidade paterna, pautada pelo autoritarismo político e religioso, deu aos pais o conceito errôneo de que devem sujeitar os filhos, e particularmente os jovens, aos seus princípios e maneira de ser. Mas os jovens trazem a sua própria personalidade e o seu próprio roteiro de vida. E justamente nessa fase da adolescência estão firmando o seu eu diante do mundo. É conhecido o problema da, entre aspas, crise da adolescência, sobre a qual Maurice de Besse escreveu um de seus livros mais belos e profundos. Mas é em René Hubert, no capítulo sobre a psicologia da juventude, de sua Pedagogia Geral, que encontramos maior sintonia com os princípios espíritas. Psicólogos e pedagogos conhecem bem esse problema, que responde pelo chamado conflito de gerações. Emmanuel nos dá a sua chave ao lembrar que cada espírito já traz para a Terra a sua prova e o seu roteiro de serviço, escolhidos livremente na vida espiritual, segundo as suas necessidades de evolução e aprimoramento. O amparo dos pais não pode ser dado por meio de imposição e autoritarismo, sob pena de deixar de ser amparo para se transformar em tirania. Se o conflito de gerações sempre existiu no mundo, agora se mostra mais violento, porque o tempo da tirania está no fim, e porque a era de transição em que vivemos acentua nos jovens os anseios do futuro. Aqui interessante, antes da gente avançar, quando Herculano Pires fala sobre o conflito de gerações, é muito importante a gente lembrar que ele traz para nós como referência a visão dele lá no início da década de 1970. Eu não peguei essa época, eu lembro que eu sou de 1969, portanto, nessa época eu era um bebê ainda, eu comecei a viver a minha real experiência a partir da década de 1980. Então ali eu era um adolescente, 84, 85 e tudo mais. Mas nessa época a gente lembra dos nossos pais vivendo aquele momento de juventude, vivendo aquele momento de adolescência, que era muito diferente da minha geração e da geração atual, da nossa geração e da geração atual que nós encontramos hoje. Então, naquela época, a própria constituição familiar, o papel de cada indivíduo era muito diferente. Nós tínhamos ali, na grande maioria das famílias, os papéis muito bem definidos, os pais como provedores e as mães como responsáveis pelo lar e pela educação dos filhos. Conforme o tempo foi passando, a mulher foi adquirindo ali a sua liberdade, adquirindo a sua emancipação, e ao mesmo tempo as famílias começaram a atribuir a terceiros a responsabilidade da educação. Então era a escola, era a academia, eram os cursos, eram os avós, eram as babás. Começaram a ter ali outras atribuições. Então é muito interessante a gente ver Herculano Pires, quando ele traz esses nomes desses dois pedagogos, aqui provavelmente ou psicólogos, Maurice de Besse e René Hubert, cada um trazendo ali no seu livro, um falando sobre crise da adolescência e o outro falando sobre psicologia da juventude. Até mesmo esses livros, se eles fossem lidos agora,
seriam vistos como ideias ultrapassadas sobre educação. Porque na década de 70 nós tivemos ali aqueles que eram os educadores, na década de 80 nós tivemos aqueles psicólogos com ideias mais modernas, mais avançadas, depois na década de 90, depois no início dos anos 2000, e recentemente nós temos ali, se formos numa livraria ou entrarmos num site de uma livraria virtual, nós vamos encontrar inúmeros títulos falando sobre como educar os filhos. E se nós fizermos uma comparação entre um livro que acabou de ser publicado e esses títulos que Herculano Pires traz para nós da década de 1970, nós vamos ver ali ideias completamente opostas. Porque cada geração traz ali a sua receita de educação de acordo com a forma como eles estão vivendo. Então me chamou a atenção isso, porque a gente lê aqui quando ele fala para nós, por exemplo, né? Ele fala aqui sobre um dos livros mais belos e profundos, né, no caso de Maurice Debesse, que falou sobre crise da adolescência, mais belos e profundos para quem? Será que esses mais belos e profundos servem para os dias atuais que nós estamos vivendo? Mas o que Herculano Pires traz para nós aqui sobre René Hubert, em Pedagogia Geral, no capítulo que fala sobre psicologia da juventude, ele fala que é aquele que existe maior sintonia com os princípios espíritas, que é exatamente aquilo que Emmanuel traz para nós, quando ele fala exatamente sobre o conflito de gerações, levando em consideração a ideia do espírito imortal, a ideia dos compromissos de provas e expiações que um espírito vivencia e a forma como ele vai se relacionar com aqueles espíritos que com ele compartilharam uma jornada no passado e agora existe o reencontro nesse presente. Então, bem interessante a gente fazer essa comparação entre aquilo que havia no passado e aquilo que há no presente, né? Só para a gente lembrar, por exemplo, que se nós voltarmos ali um século, por exemplo, né, a gente tinha que a religião era ali o principal sistema educativo dos jovens. Então, desde o início, ele ia para a igreja, desde o início, ele seguia os princípios rígidos da igreja, ele vivia suas relações. Então, era com relação à sexualidade, era com relação ao afeto, era com o compromisso que cada um tinha, o papel que cada um desempenhava dentro de cada. Bom dia, Didman. Dentro de cada uma, né, de cada família. Então, a gente vai voltando no tempo e vai encontrando. Lembrando Kardec, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático para nós. Ou mesmo o próprio Chico, né? A gente fala de Kardec e do Chico, lembrando que esses eram homens, quando trouxeram para nós ali os seus modelos, os seus exemplos. Mas como eles eram na juventude? Kardec, por exemplo, foi estudar na Suíça, passou ali grande parte da sua adolescência fora de casa. O Chico vivendo, né, o Chico que para nós é mais fácil, porque nós temos ali a biografia dele e tudo mais, né, foi um adolescente que teve muita dificuldade daquilo que ele viveu dentro da família, ali, né, com a madrasta, depois com a sua, né, com a segunda madrasta também que ele teve, a mediunidade trazendo para ele grandes tormentos, né, as responsabilidades de trabalhar cedo, aquela coisa toda. Então é bem interessante a gente ver de que modo que cada indivíduo vai vivendo ali a sua adolescência e no que ele se transformou depois que veio a madureza. Como para nós, como nós éramos como adolescentes e no que nos transformamos agora que somos pessoas adultas. E, teoricamente, mais conscientes e trazendo mais responsabilidades. Mas vamos em frente. Herculano, então, fala para nós aqui, que eu chamava atenção, exatamente sobre isso, né? É um outro ponto que ele traz, quando ele fala que os conflitos de gerações se tornaram naquela época e se tornam agora muito mais agressivos, mas naquela época em especial, porque na década de 1970, basta a gente lembrar, por exemplo, né, uma forma muito prática de nós estudarmos sobre o modo de viver de cada geração é acompanhando um pouco da cultura. Então, quando nós vemos, por exemplo, a Jovem Guarda aqui no Brasil, a Jovem Guarda foi aquele movimento em que os jovens eram rebeldes.
Basta ver as letras das músicas, né? A liberdade tão desejada, tão almejada. E por que tudo isso? Porque em gerações anteriores havia um rigor muito grande, o controle dos pais sobre os filhos. E naquele momento em que a liberdade era desejada, né, nós tivemos aqui no Brasil a Jovem Guarda, nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos encontrar o Woodstock, que foi ali um grande movimento de jovens, né, que também ansiavam pela liberdade. Vamos ver ali, né, o sexo, drogas e rock and roll, esse lema foi muito usado naquela época, naquela geração. Então vemos que essa geração que trazia esse novo modo de viver foi uma geração que teve ali o maior enfrentamento para essa tradicional educação que era praticada. Então é como se fosse tudo durante muito tempo sob o controle dos pais. De repente, essa geração da década de 70 trouxe ali aquela rebeldia toda. Né? Basta a gente lembrar novelas e músicas, como eu comentei, em que nós tínhamos ali, né, as festas, o comportamento dos jovens, né, moto, roupas de couro, aquelas festas com aquelas danças ousadas e tudo mais. Esse mostruário que nós vemos de manifestação cultural era a realidade daqueles jovens daquela geração. E agora, na nossa geração atual, nós encontramos os jovens que já nascem desfrutando de uma liberdade que as gerações anteriores não tiveram. Então, cada uma teve o seu desafio, cada uma teve ali a sua dificuldade. E hoje, mesmo que nós vejamos essa geração com tanta liberdade, traz para nós também um outro desafio. Qual é o limite dessa liberdade? Até onde essa liberdade pode ser concedida e quais são as consequências disso tudo? Então, Herculano fala exatamente sobre isso. Ele diz assim mais uma vez: o amparo dos pais não pode ser dado por meio da imposição e autoritarismo, sob pena de deixar de ser amparo para se transformar em tirania. Se o conflito de gerações sempre existiu no mundo, é aí que ele chama atenção agora se torna mais violento porque o tempo da tirania está no fim e porque a era de transição em que vivemos acentua nos jovens os anseios do futuro, que foi exatamente esse momento que eu falei para vocês. Da Jovem Guarda, né, daqueles jovens rebeldes e tudo mais, eles estavam ali ansiosos, querendo viver essa liberdade que as gerações anteriores não tiveram. Os pais só poderão ampará-los se tiverem amor suficiente para compreendê-los e ajudá-los sem exigências. Esta é também uma hora de aprendizado para os pais. E só o amor verdadeiro pelos filhos pode socorrê-los. Então ele traz para nós aqui uma fórmula muito valiosa de como utilizar também hoje esse mesmo ensinamento, que é através do amor para compreender e para ajudar. E também dos próprios pais passarem por esse aprendizado. Porque, mais uma vez, né, a gente já chegou a falar sobre isso, um espírito, quando ele caminha, ele faz a sua trajetória evolutiva aqui no mundo físico, em cada momento da sua existência ele passa por um tipo de experiência. Ele nasce, se desenvolve inicialmente como uma criança completamente dependente, sofrendo as influências das relações, sendo bem tratado, sendo maltratado, sendo amado, sendo desprezado, sendo suprido nas suas necessidades ou sendo ignorado. Depois ele se torna um adolescente acolhido, ou cobrado, ou pressionado, ou limitado, ou impulsionado, sei lá, cada uma posição. Depois ele se torna um jovem, começando a buscar o seu espaço no mundo. Depois ele se torna pai. Aí então tudo aquilo que ele vivenciou durante a sua trajetória se transforma de experiência como recursos de educação que ele vai oferecer para aqueles que se tornam seus filhos, que estão ali sob sua guarda, sob a sua orientação. Depois então, quando ele começa a amadurecer, chegando naquela fase mais avançada da vida material, ele se torna uma pessoa idosa, muitas vezes dependente daqueles que foram seus filhos. E aí, aquele mesmo amor que ele ofereceu, ele vai receber de volta. Aquele desprezo que ele teve, ele vai receber de volta.
E é esse mesmo espírito que durante toda essa trajetória, desde a época da criança até a época da velhice, ele vai então acumulando experiências nas diversas posições. Ele vê, por exemplo, quando ele é jovem, quando ele é criança, ele vê os pais se relacionando. Em que nós temos ali dois indivíduos que estão juntos construindo uma família. De repente ele está junto de outra pessoa construindo a sua própria família. E de que forma que ele vai se comportar dentro desse núcleo? Muitas vezes da forma como ele aprendeu, observando aqueles que estavam acima dele, nessa posição hierárquica dentro do grupo familiar. Então, quer dizer, é um aprendizado quando ele se desenvolve inicialmente, depois quando ele se transforma em pai, porque é um aprendizado para ele também, mas a fórmula definitiva é sempre essa, o amor e a compreensão. Mesmo que muitas vezes esse espírito, na condição de jovem, apresente ali toda a sua rebeldia, toda a sua dificuldade. Porque ele não é assim. Mais uma vez, ele se transformou assim. E para que ele possa se transformar num indivíduo diferente, ele terá que ser amado, ele terá que ser compreendido. Porque do contrário, né, a gente lembra que aquele nó que já se encontra apertado, quanto mais apertado ele fica, mais difícil ele fica de ser desatado. E só existe a fórmula do amor para poder fazer com que ele se solte. E Herculano conclui para nós assim: é só o amor verdadeiro pelos filhos, e só o amor verdadeiro pelos filhos pode socorrê-los. O homem de hoje, o jovem de hoje, é o homem de amanhã. Os tempos mudam e não podemos querer sujeitá-los ao nosso modelo. Qualquer coação paterna poderá afastá-los de casa e da família, lançando-os a meios e companhias perigosos. A verdadeira educação é o equilíbrio entre o amor e a compreensão. A energia paterna e a disciplina filial brotam naturalmente entre essas duas margens, fluindo como as águas de uma fonte na paisagem da vida. Então é bem interessante aqui a imagem que Herculano Pires traz para nós, para finalizar aqui esse nosso texto, que ele coloca então, né, um leito de um rio, que de um lado você tem a compreensão e do outro lado você tem o amor. E aí então, no meio desses dois extremos, dessas duas margens, você tem a disciplina filial e a energia paterna, ou seja, a energia paterna para poder educar, mas sendo trazida na dose certa, porque se faltar energia, aquele rio pode transbordar. Se tiver energia demais, aquele rio fica estrangulado. Para que essa disciplina filial, que venha com o respeito, com a educação devida, mas ao mesmo tempo um respeito não pelo medo, mas o respeito pelo amor. Então é a compreensão de um lado, é o amor do outro, para dizer o sim no momento certo e dizer o não no momento certo. Mas dizer o não, não pela tirania, não pela imposição, pela ditadura, mas o não pela compreensão, dizendo, olha, não pode por isso. Não pode porque é errado, não pode porque vai trazer essa consequência. E não simplesmente não porque eu quero, porque eu mando. E ao mesmo tempo o amor. Aquele amor que abraça, aquele amor que olha sério, aquele amor que muitas vezes precisa falar firme para que desperte aquela consciência. Então, esse desafio entre a compreensão e o amor é um desafio que todas as gerações vêm enfrentando. E vai ser um desafio que se torna cada vez menos complicado quanto mais nós nos desenvolvemos como indivíduos. Porque não adianta a gente querer trazer uma educação de alto conteúdo moral se nós não trazemos dentro de nós. Não existe autenticidade, não existe legitimidade se eu faço uma coisa que não me pertence. Então, para que eu possa me tornar um pai amoroso, eu tenho que ser um indivíduo amoroso. Um pai compreensivo, eu tenho que ser um indivíduo compreensivo. Então é através da autoeducação que nós somos capazes de educar. Então, meus amigos, inicialmente essa primeira mensagem, né, que nós temos aqui opiniões sobre a juventude, e aí então a gente vai sempre lembrar, né, que cada geração tem ali as suas dificuldades, cada geração tem o seu desafio.
E daqui a 2 gerações nós vamos encontrar no futuro novas famílias, novos indivíduos que vão passar pelas mesmas dificuldades, só que agora dentro do seu próprio tempo. Se no passado nós tivemos aqueles que viveram as dificuldades do seu tempo, nós estamos vivendo as dificuldades do nosso tempo, as gerações futuras viverão as dificuldades dos seus próprios tempos. Mas quanto mais nós nos desenvolvermos, menos difíceis serão. Porque então tudo aquilo que nós falarmos será por experiência própria. Porque não adianta aqueles pais pegarem, né, os livros que trazem para nós sobre educação, sobre pedagogia familiar, sobre qualquer tipo de método educativo, se o pai não representa de fato o papel daquele educador. Porque o pai tem que ser compreensivo, o pai tem que ser amoroso. E o indivíduo vai se olhar no espelho e vai se perguntar, mas será que eu sou compreensivo e amoroso? Porque o pai tem que mostrar para o filho o bom exemplo. Será que eu sou capaz de olhar para o meu próprio exemplo e ver nele realmente uma referência? Então a tendência é que, conforme o tempo vai passando, nós como espíritos vamos nos desenvolvendo, e aí sim a gente vai poder dizer, olha, eu estou te dizendo isso porque eu sei. Porque eu vi, eu fiz, eu experimentei e eu sei o resultado. E isso do lado negativo, né? Porque o pai vai dizer assim, olha, não use drogas, não use bebidas alcoólicas, escolha bem suas boas companhias, porque eu sei que isso é errado, porque isso eu já fiz. Quer dizer, trazer o exemplo negativo é muito fácil. Agora dizer assim, olha, seja amoroso com aquela pessoa, porque eu estou sendo amoroso com você. Então os bons exemplos nem sempre são para nós as melhores referências. A gente sempre diz assim, olha, não faz isso que é errado, porque eu fiz e deu errado. A gente tem que começar também a mostrar o bom. Olha, faço o certo, porque eu sei que fazer o certo é bom. A Andrea colocou, né, será cada vez mais diferente, porque a tecnologia presente mudará cada vez mais o comportamento dos pais, né? Pois é, mas o que vai valer, né, Andrea, é exatamente a educação do espírito. Porque a tecnologia é um recurso. A tecnologia é uma ferramenta, né? Agora o que vai valer mesmo é que os indivíduos possam viver isso. E basta a gente observar, por exemplo, nos tempos que nós estamos vivendo, de que modo que a nossa sociedade vem se relacionando. Esse modelo de convivência que a nossa sociedade tem hoje é realmente ali um bom modelo educativo? Onde nós vemos ali ideologias, radicalismo, né, indiferença, apegos e tudo mais. Tudo isso, esses elementos todos que fazem parte da nossa relação atual dentro de uma sociedade, é aquilo que os pais têm para oferecer para os filhos. Então, se nós queremos fazer algo diferente, é importante que nós adquiramos também conhecimentos diferentes. Mas é isso, pessoal. Então, terminamos aqui esse nosso primeiro texto. A Angelina colocou, agradeço a Deus os pais que mereço ter, né? Sou o que sou hoje graças a Ele, né? Cada um de nós aqui começa a perceber que muitas vezes até, né, a gente lembra que os pais, eles são também espíritos em evolução. Eles também trazem a sua personalidade, né? Lembrando que o fato de estarem hoje numa posição, dentro dessa hierarquia familiar, numa posição mais elevada, no sentido de serem pais, de serem avós, não tiram deles a condição de espíritos. Eram aqueles mesmos espíritos que foram jovens, que foram adolescentes, que foram crianças. Apenas adquiriram mais maturidade, mais experiência, mas não quer dizer que adquiriram mais valores. Então cada um ali vai tendo também as suas próprias dificuldades, né? A gente lembra que eu sempre fico me perguntando, né, se quando um espírito reencarna com a necessidade de ser pai, de ser mãe, qual é exatamente ali o trabalho que é feito no plano espiritual para prepará-lo para essa função? Porque a gente sabe, né, que você não se torna pai acidentalmente, você não é jogado, olha, boa sorte, a partir de hoje você é pai, você é mãe, se vira. A gente sabe que não é assim. Então, de que forma que os espíritos trabalham, né, naqueles momentos de desdobramento, trazendo para nós esclarecimentos sobre como nos comportarmos nesse trabalho educativo, qual é exatamente ali a nossa acessibilidade
aquilo que nós oferecemos para os espíritos em termos de acesso para assimilarmos essas lições. Porque o trabalho de nos orientar eles fazem. Agora, qual é a dificuldade que nós oferecemos para receber essa orientação? Então, até nisso a gente tem que pensar também. Frente ao que vemos, não existe, na maioria das famílias, né, o olhe para dentro, reflita, né? Pois é. O que a gente tem hoje, né, a doutrina, que vai trazendo para nós esse entendimento, porque se nós não recebemos na nossa época, temos a oportunidade de fazer diferente hoje. E aquela frase, né, atribuída ao Chico, ela é muito pertinente para esse momento, né? Que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, quer dizer, eu não posso voltar atrás para modificar a relação que eu tinha com os meus pais, modificar os meus pais para que fossem diferentes, mas eu posso começar agora e fazer diferente, dizendo que eu tenho hoje esclarecimento, eu tenho hoje entendimento para fazer diferente daquilo que eu recebi. Porque se aquilo no passado me machucou, mais do que nunca eu tenho agora um compromisso de fazer diferente, porque eu já sei que aquilo não serviu. Então, até mesmo as experiências negativas que nós tivemos dentro do nosso grupo familiar é material que precisa ser reciclado, é material que precisa ser processado, para que a gente possa hoje, com a visão que nós temos, fazer ali um discernimento daquilo que foi bom e daquilo que não foi bom. Porque é muito fácil também, da mesma forma que nós culpamos, como foi colocado acima, né, que nós olhamos sempre para o passado dizendo que a culpa é do que está lá atrás, a gente diz também assim, não, porque aquilo que eu não sou hoje, ou aquilo que eu não tenho hoje, ou aquilo que eu não consigo hoje, foi culpa de fulano. Talvez materialmente pode ser. Não tenhamos tido uma estrutura, não tenhamos tido o apoio, mas em termos de pessoa que nós somos hoje, somos nós que tomamos as decisões. Se nós sabemos que aquilo que nós tivemos no passado não foi bom, por que eu continuo mantendo esse mesmo comportamento na atualidade? Então, quando nós atingimos um determinado grau de maturidade, de esclarecimento dentro da nossa trajetória evolutiva, eu não posso mais dizer que foi culpa do passado. Porque agora eu já tenho capacidade de decidir por mim mesmo aquilo que eu quero ser. E eu não posso, né, culpar alguém, responsabilizar alguém na minha trajetória evolutiva, dizendo que hoje eu faço errado por culpa dele. Só o fato de eu saber que é errado, já não posso mais, já não tenho mais moral para dizer isso. Se você sabe que é errado, por que continua fazendo? Então é fundamental que nós entendamos que sim, existe ali toda a trajetória que vai provocando em nós determinados impactos, né? A gente tem isso hoje, né? Quantas e quantas vezes, né, pessoas procuram apoio psicológico, apoio psicoterapêutico para poder lidar com traumas do passado. Porque nós somos ainda indivíduos, né, que psiquicamente somos muito vulneráveis a esse tipo de influência. Então, alguma coisa que me traumatiza no passado, eu tenho uma grande dificuldade de me libertar disso. Mas a tendência é, conforme a gente vai evoluindo, né? Pois é, embaixador. Conforme a gente vai evoluindo e adquirindo o autoconhecimento e adquirindo autonomia, a gente pode dizer, olha, sim, aconteceu no passado. Mas aconteceu, o passado está lá no passado e hoje eu sou outra pessoa. Se antes eu tinha uma dependência, eu não tinha condições de tomar as minhas próprias decisões, hoje eu tenho. Então, quer dizer, a autoterapia, em que o espírito ele é capaz, então, de adquirir o equilíbrio, adquirir a maturidade, e nós falamos sobre isso no ano passado, através dos nossos estudos, e chegou inclusive aqui colaboração dos nossos amigos do outro lado, falando para nós sobre isso, dizendo que, assim como nós temos ali a capacidade de autocura, em que nós seremos capazes de curar as nossas próprias chagas espirituais que refletem no nosso corpo, nós também seremos capazes de atingir ali a nossa autodisciplina, fazer a autoterapia. Eu sou capaz de fazer aquilo por mim mesmo. E mesmo que eu tenha sofrido impactos no passado, esses impactos ficaram para trás, porque eu tenho uma capacidade hoje de lidar com as minhas próprias emoções, de lidar com os meus próprios sentimentos. Então, isso vai depender do quê? Dessa maturidade. Quantos filhos dizem assim, mas eu sou assim porque meus pais fizeram isso comigo? Isso mostra, naturalmente, uma vulnerabilidade psíquica
que nós apresentamos ainda nesse estágio evolutivo em que nós estamos. Mas a partir do momento em que nós vamos realmente amadurecendo espiritualmente, isso já não será mais uma justificativa. Porque se fosse assim, basta a gente lembrar, né, a história do nosso próprio Chico. Se fosse assim, com a infância que ele teve, uma família que se desestruturou durante uma boa fase, o sofrimento que ele teve, que tipo de adulto ele se tornaria se ele não tivesse aquela capacidade de autoconhecimento, ser uma capacidade de fazer aquela autoterapia consigo mesmo? Quer dizer que ele seria um delinquente porque ele foi tratado dessa forma na adolescência? Na verdade, a delinquência pertence ao próprio indivíduo, porque ele ainda traz o seu atraso moral. E aquilo que ele viveu anteriormente acabou, claro, tirando dele, né, a oportunidade de ser bem orientado para lidar com as próprias dificuldades. Mas o espírito que atinge um determinado grau de esclarecimento e de evolução, ele não pode voltar atrás. A gente lembra que o espírito não retroage. Aquilo que ele conquista fica para ele como definitivo. Claro que aquilo que ele conquista fica bem solidificado. Aquilo que ainda fica meio vacilante, meio bambo, naturalmente ele pode escorregar para um lado para o outro, mas as grandes conquistas morais que o espírito adquire, fica com ele para sempre. O Brás colocou em cima, né? Meu pai uma vez chegou trazendo um médico da equipe Bezerra de Menezes para olhar minha perna que não estava boa, né? Quer dizer, fazendo ele todo cuidado, né, Brás? Então, pessoal, essa é a mensagem, né, trazida para nós, de grande importância. E, mais uma vez, né, a educação acaba sendo para nós um dos grandes desafios. Desafios que nós estamos aprendendo a lidar, da mesma forma que nós estamos aprendendo a lidar com a educação em outros tantos sentidos, né? A gente viu lá no livro Sexo e Destino que no plano espiritual, na colônia Almas Irmãs, que nós estudamos, ali se aprendia sobre sexualidade. Sexualidade nas suas diversas faces. Inclusive, né, André Luiz trouxe para nós, né, os títulos, né, os temas daqueles cursos que os espíritos realizaram dentro desse tema para poder aprender a lidar com isso. E quando nós falamos, no caso ali, quando nós estudamos sobre sexualidade e maternidade, que era um dos cursos que foram mencionados por André Luiz, lá naquela colônia, como é que nós vamos encontrar em outros departamentos, por exemplo, né, numa colônia que lida com crianças e adolescentes, quando se fala sobre a negligência de pais na educação dos filhos, quais são os cursos do plano espiritual que trazem reflexões importantes e valiosas para o reajustamento desses espíritos, que depois de vivenciarem esses cursos, acabam depois se comprometendo para uma nova experiência no plano físico, para poder pôr em prática o conhecimento que foi adquirido. Então nós temos ali, né, vários ambientes no plano espiritual onde cada um desses temas acaba sendo abordado com profundidade, para valorizar a experiência que o indivíduo teve. Inclusive nós temos, né, quantos são aqueles, como foi colocado para nós, aqui por Emmanuel, num trecho, ele diz assim, deixa eu só pegar aqui o trecho, está aqui, ó. De outras vezes, ideamos para eles a formação do lar em que nos premiem o anseio de possuir respeitáveis descendentes. Então são aqueles pais que dizem, não, eu quero que meus filhos casem, tenham filhos, me deem netos e não sei o quê, não sei o quê. No entanto, diz Emmanuel, é possível estejam conosco para longas experiências em condição de celibato, carregando problemas e provas que lhes dizem respeito ao burilamento espiritual. Quantos são aqueles que simplesmente não têm ali a oportunidade de constituir família, de ter relacionamentos, de ter filhos, como parte das experiências do passado? Porque negligenciaram o papel de pais, de mães. Ou seja, temos ali as mais variadas, as mais diversas ferramentas que vão sendo utilizadas para esse burilamento espiritual. Alguns trazem maternidade e paternidade como prova, como processo de aprendizado. Outros são distanciados dessas provas exatamente para que possam valorizar isso. Ah, mas eu queria tanto ter uma família, eu queria tanto fazer isso. Pois é, você queria.
E esse anseio, essa vontade, vai ser exatamente aquilo que vai motivar o indivíduo a se transformar. Para que mesmo inconscientemente, no futuro, ele tenha a oportunidade agora de constituir família, depois de ter sido privado durante um tempo e ter valorizado aquilo que no passado ele negligenciou. Então a doutrina espírita é maravilhosa, né, quando ela faz com que a gente olhe por um plano mais elevado a nossa trajetória e a trajetória dos indivíduos. Porque a gente não olha, né, aquela imagem que Kardec traz lá no livro A Gênese, né, quando ele fala sobre os pressentimentos, né? Quando ele diz assim, o indivíduo que tem o pressentimento, né, que tem a presciência, é como aquele indivíduo que sobe a montanha. E ele olha um caminho percorrido ali por um transeunte, né? Desde o começo, ele não olha apenas ali o caminho que ele está percorrendo naquele momento, mas ele sobe naquela montanha e ele olha todo o caminho que ele já percorreu e qual é o caminho que ele tem para frente para percorrer. E a doutrina nos traz exatamente essa visão. Porque nós olhamos hoje as famílias que estão ali tendo dificuldades, irmãos que não se dão, pais com filhos que são amorosos, que são conflituosos, que trazem diversas dificuldades. Aí então a gente começa a olhar para uma perspectiva mais elevada e começa a olhar aqueles indivíduos não por aquilo que eles são naquele momento, mas por aquilo que eles são durante toda a sua evolução. E aí então a gente traz isso para a nossa própria vivência e vai nos fortalecendo cada vez mais nas nossas convicções de perceber que nada acontece por acaso, nada é acidental. E tudo para nós é oportunidade de aprendizado. André coloca, né, agora entendi porque alguns amigos não casaram e fazem questão de continuar com os pais, independente, é claro, né, mas das situações que viveram. Pois é, o que a gente percebe, né, André, são aqueles que fazem opções, né, inclusive os próprios espíritos já disseram também, que há aqueles que fazem essa opção de não constituir família por um sentimento de egoísmo. Ah, eu não quero saber de filho porque eu quero viver, quero curtir a vida. Mas para nós é muito difícil, né, de você... Como é que você vai analisar um indivíduo que tem filho, o outro que não tem filho, aquele que escolheu ter, aquele que escolheu não ter? Qual é a responsabilidade de cada um? E assim como nesse caso, como em outros tantos casos, a gente vai chegar nos extremos, né? No caso daquele que comete um suicídio, que pratica o aborto, que comete um assassinato e tudo mais, a gente não tem condições de analisar, porque a gente não conhece a estrutura de cada um. Mas a doutrina espírita é um processo de autoeducação. Então eu posso até não compreender, não saber exatamente o porquê e quais as consequências daquilo que o indivíduo vivencia. Mas eu sou capaz de entender o porquê e as consequências daquilo que eu faço. Porque a doutrina espírita ela não é para nós um manual de instruções para a gente se meter na vida dos outros, né? Na verdade, ela é um manual de instruções para nós. Para que nós possamos aplicar esse conhecimento para a nossa trajetória. Então, infelizmente, ou felizmente, né? Eu coloco até como felizmente, a gente não tem esse conhecimento sobre aquilo que os outros vivenciam. Mas certamente nós temos aqueles que são privados de determinadas experiências, nós mesmos, né, mesmo do atendimento fraterno, a gente tem ali pessoas que trazem dificuldades para ter filhos, para engravidar, para constituir família, e lamentam muito por isso. E a pergunta é, por que eles são privados dessa experiência? Quais exatamente ali, né, as escolhas que fizeram, as experiências que foram apresentadas para que eles pudessem se educar? Quais foram as causas dessas dores que eles vivenciam hoje? Não sabemos, mas o que nós sabemos é que como as coisas são perfeitas do modo como elas são, a gente sabe que aquele espírito está de alguma forma aprendendo alguma coisa com aquela experiência, ou pelo menos deveria aprender. Porque às vezes ele pode se tornar rebelde, e essa rebeldia para ele só vai agravar aquilo que ele já está vivenciando em termos de dificuldades. Mas é isso, muitas vezes sim, né, Brás? Fugir de missão, fugir de compromisso é, infelizmente, uma grande dificuldade que o nosso mundo hoje acaba enfrentando. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui, então, o nosso encontro. Sempre um tema bem interessante, né, quando nós falamos sobre família, sobre filhos, sobre pais, sobre relacionamentos de um modo geral, né? Então temos ali, né, aprendizados valiosos que a doutrina espírita vai nos dando.
porque ela faz uma abordagem, né, muito mais ampla do que simplesmente a visão de mundo que nós temos hoje. Por isso que a gente fala, né, e que Kardec inclusive fala sobre isso, na Lei do Progresso, quando ele comenta, né, sobre de que forma que o Espiritismo pode contribuir para a evolução do mundo, e ele diz para nós que é reformando as nossas instituições. E quando se fala em instituições, não são apenas instituições jurídicas, governamentais, científicas, famílias, religiões, relacionamentos, sociedades, tudo isso vai ser modificado a partir do momento em que os princípios espíritas forem aplicados. E a primeira, né, o maior impacto será causado exatamente dentro da família, porque os indivíduos passarão a se relacionar de um modo diferente a partir do momento em que compreenderem o papel que desempenham dentro daquela coletividade e qual é o futuro que desejam alcançar a partir do comportamento que trazem atualmente. Nós que temos ali, né, essa ligação com a doutrina espírita, já podemos e devemos aplicar esse conhecimento dentro das experiências que nós vivemos. Né? Com relação ao mundo, cada grupo, cada indivíduo tem ali o seu próprio tempo. Eu reclamava porque não tinha faculdade para ser mãe. Muitas dúvidas e angústia, né? Pois é, existem ali as frustrações, as dificuldades,